Oi pessoal, tudo bem? Então, como eu falei para vocês na aula passada, uma das maneiras da gente testar os parâmetros cosmológicos é estimando, calculando qual seria a idade do universo de acordo com esses parâmetros. Vamos fazer isso nessa aula usando a equação de Friedmann-Lemaitre. Então, como você sabe, né, essa é a nota 14A. Como você sabe, a equação de Friedmann-Lemaitre pode ser escrita nessa forma aqui. A ponto sobre A é igual a H0 E de A. Então, uma equação que me permite calcular a idade do universo, porque tem a derivada temporal, né, o A ponto, e está escrita em função do fator de escala. Então, eu sei qual é o fator de escala do universo hoje, é 1, e sei qual era o fator de escala quando o universo começou. Eu posso colocar 0 ou um valor muito pequeno, tanto faz. Então, eu posso montar isso, esse equacionamento do tempo em função do fator de escala, mexendo um pouquinho nessa equação e integrando ela no final das contas. Vamos ver o que a gente faz aqui para conseguir escrever isso. Primeiro eu vou abrir esse A ponto, é dA dt, né? Como eu já tinha falado para vocês. Então a gente vai ter dA dt, vai ser igual a H0 E de A, onde E de A é aquela função que a gente já conhece, raiz quadrada dos ômegas e tal, né? Já usamos várias vezes. E o que a gente vai fazer aqui vai ser jogar o tempo para um lado, fator de escala, tudo que tem fator de escala, para o outro lado. Então nós vamos ficar com o seguinte, nós vamos ficar com, eu posso jogar esse dt para cá e esses dois termos para cá, né? Então a gente vai ficar com dA sobre A E de A, a constante de Hubble eu posso deixar aqui desse lado, né? Porque lembra que a constante de Hubble está associada a tempo, né? O inverso dela é uma escala de tempo para o universo, né? Então, dessa maneira, na verdade, eu fico até com uma equação adimensional, né? Lembra que a constante de Hubble, acabei de falar, é o inverso dessa escala de tempo, desse que a gente chamou de tempo de Hubble. Então, eu posso escrever dt sobre TH, onde TH seria o tal do tempo de Hubble, né? Então a gente fica com uma equação bem adimensionalizada mesmo. Aqui um fator de escala adimensional, aqui tempo sobre tempo adimensional também. E o que a gente vai fazer é integrar essa equação aqui. Vamos integrar, como eu falei, o fator de escala desde 0 até hoje. Então 0, o começo do universo, até hoje 1, né, esse fator de escala 1. Esse 0 não precisa ser exatamente 0, que seria uma singularidade matemática, né? Pode ser um valor muito pequeno, tá? Mas ele funciona se eu colocar 0 porque não dá um problema na integral aqui, tá? Apesar dessa função aqui, né? Não vai dar problemas na integral, então eu vou usar 0, tá? Se desse problema, eu poderia usar um valor bem pequenininho, mas não vai dar. Então, dA, A E de A, vai ser igual a integral, aí do instante 0 até o instante hoje, que nós vamos representar nessa equação como um T maiúsculo apenas. dt sobre TH, onde TH seria a escala de Hubble, né? Lá, os quase 14 bilhões de anos, se eu usar um H0 igual a 0,7, né? A gente definiu bem no comecinho do curso isso aqui, tá? Essa integral aqui é muito fácil, né? Porque TH é um parâmetro, né? Tem a ver com H0, uma constante, cai para fora. É integral de dt. Integral de dt de 0 a t. Então, daqui vai cair apenas T sobre TH. E, portanto, então, vou colocar aqui em cima, portanto, se eu jogar o TH para o outro lado, para ficar com a escala certa, T vai ser TH, escala de Hubble, de 0 a 1, de dA a E de A. Essa equação aqui me dá a idade do universo. Tá? Então, não é tão fácil quanto simplesmente inverter o valor da constante de Hubble hoje, o H0, não é simples só o TH, como eu falei para vocês bem no comecinho do curso, quando eu calculei as escalas de distância, de tamanho e de tempo do universo, né? Não é tão simples como apenas inverter o H0, como às vezes a gente vê em alguns livros, mas também não é nada do outro mundo, né? Eu preciso levar em conta o fator da expansão, tá? Que está descrito na função E de A. E a função E de A é a função que a gente já viu, né, antes. A função E de A, ela vai me servir como vínculo para o modelo cosmológico. A função de A é a raiz quadrada de densidades. Densidade de matéria vezes
vezes não, né? Densidade de matéria dividido, né? Era vezes o Z, né? Z mais 1. Dividido por A ao cubo, mais densidade de radiação, dividido por A na quarta, mais densidade de matéria escura, de energia escura, não depende de A esse termo, mais o termo de curvatura do K, que depende do A ao quadrado. Esse é o E de A. Então acontece o seguinte, conforme eu jogo H0, que é 1 sobre TH, né? Ou melhor dizendo, TH é 1 sobre H0. Então conforme eu jogo o valor da constante de Hubble hoje, medida hoje, o valor da constante de Hubble medida hoje, e os parâmetros cosmológicos aqui, né, que definem o meu universo, né, o meu modelo de universo, os meus ômegas, eu obtenho um tempo diferente. Então, eu posso, né, com base nas observações desses parâmetros aqui, né, calcular o tempo e comparar com o que eu observo no universo. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu vou mostrar um programa para vocês poderem calcular essa integral, porque na mão ela é muito complicada, tá? A gente viu a equação na aula teórica. Agora, aquela equação é muito difícil de resolver analiticamente. Não dá para resolver, na verdade, só com algumas simplificações. Então a gente vai usar um programa muito parecido com os que a gente já fez para integrar a equação de Friedmann-Lemaitre, quando a gente modifica, né? Aqui está o termo que é o integrando, ele depende dos ômegas e depende do fator de escala, né? Está definido aqui, fatorado de maneira apropriada para a gente poder integrar numericamente, como a gente já fez outras vezes. E aqui a função que calcula a idade. Essa função recebe os ômegas e vai calcular a integral, né, no intervalo que a gente quer, que no caso é de fator de escala indo de 0 até 1, do começo do universo até hoje. Para algumas configurações de ômega, depois multiplica pelo tempo de Hubble e retorna o resultado para a gente. Então o programa está aqui. Eu crio primeiro aqui alguns modelos de universo, lambda CDM, SCDM, 0 CDM. Depois eu faço um laço for, onde eu vou calculando a idade onde eu mostro os ômegas, né? Mostro cada caso e calculo a idade do universo. Um programa bastante simples, só para integrar aquela função mesmo, tá? Uso a função de quadratura aqui da biblioteca SciPy. Então podemos rodar esse programa aqui. Vou deixar ele disponível para vocês usarem também. E a gente tem os resultados, então, de acordo com o tipo aqui de universo, né, lambda CDM, SCDM, 0 CDM, temos idades diferentes para o universo, tá? E aí, como eu expliquei na aula, isso permite que a gente coloque vínculos sobre os parâmetros cosmológicos. Então, rodando o programa, a gente encontrou isso daqui. Encontramos que a idade do universo depende do modelo de universo que a gente usa, né? Resumidamente, eu coloquei aqui para vocês verem, né? Idade do universo aqui está em giga-anos, né? Ou seja, bilhões de anos. E eu usei a constante de Hubble com um H70, né? Para colocar aí, para ficar bem perto do que a gente encontra mesmo, tá? Então, no modelo SCDM, que é aquele modelo em que só a matéria no universo, só, né? Não tem uma energia escura, não tem outras componentes aí, ômega M0 é 1, né? Então o universo seria bem jovem, 9,3 bilhões de anos. No universo sem matéria escura, mas em que sem energia escura, desculpa, né? O lambda é 0, mas em que eu tenho matéria e curvatura, eu tenho 30% de matéria e 70% de curvatura, o universo já é mais velho. E no modelo lambda CDM, que é o modelo padrão hoje da cosmologia, a gente tem um universo de 13,5 bilhões de anos, que é o número que você conhece, né? Para que é normalmente dado aí, né, para a idade do universo, tá? Perto de 14 bilhões de anos. Então é interessante que a gente consegue testar o universo a partir disso daqui. E mais interessante ainda, a gente pode fazer alguns testes variando os parâmetros cosmológicos. A gente pode, por exemplo, já que o universo tem há muito tempo, né, expandido, né, por conta da matéria e da energia escura, a gente sabe que esse parâmetro aqui ele é descartável, né? A gente pode considerar ele como zero. E a gente pode também considerar como zero que o universo não tem curvatura, né, que o universo é plano. Então a gente pode pensar o seguinte, como que a idade do universo depende desses dois parâmetros. Mas na realidade, nessas condições aqui, a gente sabendo ainda um outro vínculo, que você lembra, né?
que a soma dos ômegas tem que dar 1, né? Isso a gente viu nas outras aulas, né? Então, como eu só tenho 2 ômegas, o ômega lambda, na realidade, ele vai ser 1 menos o ômega de matéria. Portanto, na verdade, essa equação só tem um parâmetro, tá? Essa equação, nessas aproximações, ela pode ser escrita apenas como a raiz quadrada da densidade de matéria por A ao cubo menos mais 1 menos a densidade de matéria, hoje sem ter o A, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que a gente pode calcular a idade do universo, o tempo do universo, como uma função do ômega, da densidade de matéria do universo. E isso é bastante razoável, né? Porque se eu tiver mais ou menos matéria no universo, muda a taxa de expansão, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação aqui, o programa dessa equação aqui, e vamos calcular a idade do universo para vários valores de ômega para a gente poder ver qual é a dependência da idade do universo com os valores de ômega de matéria, tá? Agora a gente vai usar o mesmo programa que a gente tinha antes para ver qual é a dependência da idade do universo para a densidade de massa de acordo com o modelo cosmológico, tá? Então o que a gente vai fazer é usar as mesmas funções que tínhamos antes, o integrando é a função para calcular a idade, só que a gente vai fazer diferente agora o cálculo. Não vamos colocar vários modelos cosmológicos, mas vamos restringir um pouquinho. Eu vou fazer primeiro o gráfico para você poder, olhando para o gráfico, entender a conta que está sendo feita, tá? Depois a gente olha aqui no programa com mais atenção daí. Então, conforme você pode ver no gráfico, o que a gente tem é o seguinte, a idade do universo contra a densidade de massa do universo, né? Então a densidade define qual é a idade, né? Um parâmetro, né? Para 2 modelos cosmológicos, o lambda CDM, que é o modelo padrão que nós temos hoje, e o zero CDM, que seria um universo que só tem massa, né? Aqui no programa, a gente tem o seguinte, eu criei 2 vetores, que são as idades para o lambda CDM e para o zero CDM, tá? E criei um vetor antes com vários valores de densidade de massa, indo de quase 0 a quase 1. Não coloquei 0 e 1 para não ter problemas numéricos, tá? Então, indo de quase 0 até quase 1, vários valores de ômega. E criei 2 vetores para guardar as idades, que vão gerar essas 2 curvas, na verdade. E aí faço um laço for, para cada valor de ômega, eu vejo qual é o complemento dele, né? E o complemento dele pode ser no lambda CDM o valor do lambda, ou no zero CDM, em que eu não tenho lambda, pode ser a curvatura. Então a gente pode olhar isso também, né? E aí faço o gráfico desses 2 aqui. Na aula eu mostro apenas o caso do lambda CDM, mas o caso da curvatura também, do zero CDM também é interessante, né? Tá? Então eu mostro os 2 e aí faço o gráfico deles aqui, tá? E o que a gente pode perceber aqui, de interessante, olhando para esse gráfico, é que quanto mais massa o universo tem, mais jovem o modelo prevê que ele seja hoje, né? Então, se o universo for um universo com pouca massa, ele já seria um universo bem mais antigo. Então, isso daqui coloca restrições, porque a gente sabe que o universo tem que ter, no máximo aqui, 14 bilhões de anos, né? Então, um universo muito antigo é um problema para a gente. Assim como um universo muito jovem também é um problema, porque a gente sabe que o universo tem que ter em torno de 14 bilhões de anos, como eu discuto na aula teórica, tá? Então isso bota alguns vínculos pra gente aqui, nesses modelos aqui das densidades, tá bom? Então a gente encontra um resultado bastante interessante, né? A gente pode testar o valor da densidade de matéria. Na verdade, a gente pode medir o valor da densidade de matéria dessa forma. Como que a gente mediria, mais do que testar? A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar medidas astrofísicas de idades de alguns objetos e vamos ver qual é a idade que esses objetos têm, do ponto de vista da astrofísica, e vamos ver qual é o ômega de matéria que é compatível com essa idade. Então eu trouxe 3 números aqui, a gente pode encontrar muitos números, tá? Mas eu trouxe 3 números. Os aglomerados globulares mais antigos que a gente conhece, né, tem uma idade de 13,4 bilhões de anos. Então não dá para o universo ser mais jovem do que isso. Ah, mas alguém pode estar medindo a idade do aglomerado globular errado,
verdade, podemos estar medindo errado. Embora seja improvável, porque os nossos modelos de evolução estelar são muito bons. A idade das anãs brancas mais antigas que a gente conhece. Então, depois que a estrela morre, fica o caroço da estrela, né? Eu falo disso no curso de Astrofísica Geral. Fica o caroço da estrela que fica esfriando com o passar do tempo. Pelo tamanho do caroço, a gente sabe de que tipo de estrela que era, tipo do núcleo, né? Caroço, núcleo, né? A gente sabe que tipo de estrela era. Então, temos uma boa idade, uma boa estimativa da idade dessas estrelas ali, inicialmente. E também, pelo tipo do núcleo, a gente sabe quanto tempo leva para esfriar, porque ele não gera energia, a gente sabe com que hora a temperatura. Podemos estimar, então, a idade dessas anãs brancas, 13,5 bilhões de anos, muito parecido com a idade dos aglomerados estelares mais antigos. Claro, nesses aglomerados mais antigos, existiam estrelas muito massivas, que morreram rápido, formaram anãs brancas, e a gente estudando essas anãs brancas encontra uma idade semelhante. Essas medidas estão dependentes de modelos, são dependentes de modelos de evolução estelar. Então alguém pode torcer o nariz um pouco com a razão, mas não muito, porque os nossos modelos são bons, tá? A gente confia bem neles. Seria bom ter medidas que não dependem de modelos, pelo menos não modelos tão sofisticados quanto o modelo de evolução de uma estrela, né? Então, uma terceira medida, pela quantidade de elementos radioativos, a gente consegue estimar a idade, né, do universo de 13,3 bilhões de anos. Isso porque a gente conhece como que alguns elementos radioativos podem ser formados a partir da física nuclear e a gente tem o tempo que esses elementos duram. Então, estimando a quantidade hoje, comparando com outros elementos radioativos que são formados num processo muito similar, mas que decaem numa escala de tempo diferente, a gente consegue, pegando a concentração hoje, voltando pelo tempo de decaimento a uma concentração que a gente acredita que era de cada um deles, e comparando isso, estimar a idade do universo, tá? E dá uma idade do universo de 13,3 bilhões de anos. Então a gente pode perceber, olhando aquele gráfico que a gente gerou ali na hora do programa, você pode voltar aí no vídeo, que vários modelos, vários valores de ômega estão descartados, tá? Então hoje a gente tem o modelo Lambda CDM, que é compatível com a idade do universo. Mas não apenas por isso, porque outros modelos, outros valores de ômega, né, nesse modelo aqui, poderiam ser explicados também, tá? Ele, além disso, explica a expansão do universo. A gente vai ver depois, a gente vai calcular isso também, tá? Então, a idade do universo é um vínculo interessante sobre a densidade de matéria. Agora, no cálculo da idade ali que a gente fez, a gente calculou a idade do universo inteiro, né? Só que é interessante a gente calcular um outro tipo de idade, que a gente chama de look back time, ou seja, o tempo de olhar, o tempo do passado, o tempo do passado de um objeto. O look back time é o seguinte, quando eu olho para um objeto que está num certo redshift, eu sei que a luz dele saiu um tempão de lá e demorou um tempão para chegar aqui. Então, quando eu vejo o objeto, eu não vejo ele como ele é hoje. Eu vejo ele como ele era há 1 bilhão de anos atrás, há 2 bilhões de anos atrás, há 3 bilhões de anos atrás. Depende da distância que ele está. Então, esse é o look back time. Então, você pode pensar numa equação do tempo colocando o seguinte. Hoje, o universo, né? No começo do universo, tempo zero, tá? Esse eixo aqui é o T do universo, a idade do universo, tá? No eixo zero, tem esse objeto que emitiu a luz num certo tempo, vou colocar aqui uma galáxiazinha, e tem nós aqui. Aqui estamos nós. Hoje, o universo aí, 14 bilhões de anos, 13,5 bilhões de anos. Então, o look back time seria quanto tempo atrás esse objeto emitiu a luz, como eu dizia para vocês. E eu posso me perguntar ainda qual era a idade do universo. Então, look back time eu vou chamar de TL. E eu posso perguntar qual é a idade do universo quando esse objeto emitiu aquela luz, né? Não é a idade do objeto, porque ele pode ter surgido depois, né? Não no começo do universo. Uma galáxia não surgiu no começo do universo. Mas que idade o universo tinha quando esse objeto emitiu a luz, tá? Então, look back time seria isso, ou seja, quanto tempo percorreu, né? Então eu estou vendo um objeto como ele era 2 bilhões de anos atrás, mas ele, como era 2 bilhões de anos atrás, o universo já tinha seus 12 bilhões de anos, tá?
e seria o tempo, a idade do universo, tá? E a gente vai escrever isso em função do redshift, não do fator de escala. A gente vai começar a escrever muita coisa a partir de agora em função do redshift. Porque o fator de escala não é mensurável, como eu já disse para você. O que a gente mede é o redshift. Então a gente observa essa galáxia e vê o redshift nas linhas espectrais dela. Então, com base na medida do redshift das linhas espectrais, eu consigo dizer o look back time dessa galáxia e qual era a idade do universo quando o fóton dela, os fótons que a gente mediu hoje saíram dela, tá? Então vamos fazer essa medida em função do redshift. Naturalmente, isso vai servir de referência agora no futuro, daqui a pouco, né? Naturalmente, a idade do universo vai ser igual ao T mais o TL, né? Isso vai ser a idade do universo, naturalmente. Vamos guardar essa equaçãozinha aqui, né? E a idade do universo, a gente pode pensar, né? Esses caras aqui dependem do Z, né? Como eu falei antes para você. A gente pode pensar nessa galáxia estando aqui, né? Então, se eu colocar redshift 0, que essa galáxia está aqui, né? Em cima da gente, né? Então eu vou ter aqui T de 0. Isso vale para qualquer redshift, né? Mas no tempo 0, no redshift 0, essa galáxia estando em cima da gente, o look back time vai ser 0, né? Então, portanto, o tempo do universo, a idade do universo é o T0, tá? A gente montou antes a equação só para o tempo 0, quando eu integrei nesses limites já definidos, começo e final, né? Começo do universo e hoje, né? Tá? Então, com base nessa definição um pouco mais geral do redshift, eu poderia dizer que a idade do universo seria T0, tá? Tá ótimo. Então, eu posso escrever essa equação, ao invés de ter uma idade do universo, eu posso escrever assim, ó, T0 é igual a T de Z mais o tempo do look back time. E aí eu posso calcular o tempo do look back time bem facilmente. O tempo de look back time, o tempo atrás estava esse objeto, vai ser a idade do universo menos o universo, a idade que o universo tinha quando saiu aquela luz, o tempo no Z, né? Essa é uma outra equação importante que nós temos, tá? Pois bem, vamos então agora calcular esse tempo aí. Só que eu, como eu falei para vocês, vou querer calcular em função do redshift, que é o fator que realmente importa aí para mim, né? Não o A. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aquela equação que nós tínhamos ali, né? Em A, dA sobre A dt igual a H0 E de A. E no lugar do A, nós vamos colocar o Z. Vamos fazer uma transformação de variável para poder trabalhar com redshift. A transformação de variável que a gente vai usar é essa daqui, ó. A gente sabe, né, que o fator de escala é 1 sobre Z mais 1. Isso a gente já viu nas aulas anteriores lá, quando estávamos definindo esses parâmetros aí, tá? Então, se tiver dúvida, volta lá. Eu tenho um dA aqui que eu preciso me livrar dele, né? Então eu vou diferenciar. dA dz, dA dz, isso aqui está no denominador, né? Vai dar menos dz sobre z mais 1. É como se o z mais 1 tivesse elevado a potência a menos 1, né? Isso aqui é como se fosse assim, ó. Z mais 1 elevado a menos 1. Então, se eu diferenciar isso daqui... Opa, enfiei um dz a mais aqui, né? Tem um dz a mais aqui. Menos 1 vem para frente, né? Vai ficar menos 2 e vai ficar aquela derivada ali. Aquela derivada ali, eu posso fazer a substituição de variáveis, né? No lugar do dA, colocar um dz, né? Então eu tenho, ó, dA vai ser menos dz sobre isso, né? E 1 sobre A vai ser z mais 1. Então vai ficar z mais 1, dA dt vai ficar dz menos dz sobre z mais 1 ao quadrado vezes o dt ainda está ali, né? Não mexi no dt ainda.
e aqui H0. Ao invés do E de A, agora eu vou escrever E de Z. Bem fácil escrever E de Z, é só no lugar onde tem A, 1 sobre A, né? Eu coloco Z mais 1. No caso aí com as potências correspondentes, conforme a gente já viu inclusive em outras aulas anteriores aí, tá? Então eu tenho essa equaçãozinha aqui, né? Isso aqui é um vezes, tá? Cuidado. Tá meio mal escrito aqui, né? A gente vai ter essa equaçãozinha que a gente pode manipular do mesmo jeito que a gente fez antes. Jogar tudo que tem tempo para um lado, tudo que tem Z para o outro, como a gente fez antes com a escala. Só vou aproveitar e cortar aqui. E a gente vai ter o seguinte. dt vai ser, jogando dt para cá, né? dt para cá vai ser th, que eu joguei o H0 para cá, vai ficar 1 sobre H0, que é tempo de Hubble, né? Vezes o que sobrar dessa manipulação aqui, inclusive o E0, né? Então eu cortei aqui, vai ficar dz dividido por z mais 1, e de z. Na verdade, e de z mais 1 também, eu poderia dizer, né? Porque onde tem A vai ficar z mais 1, né? Então, mas eu vou escrever só e de z como para informar, que é uma função de z. Embora vai entrar em todos os termos da equação lá o z mais 1. E tem o sinal menos aqui também, né? Que não quer dizer nada mais além do fato de que quando o redshift aumenta, o fator de escala diminui. Ou seja, o universo hoje tem um redshift baixo e o fator de escala grande. No passado, o redshift era alto, o fator de escala era pequeno. É que um é o inverso do outro, né? A é o inverso de Z, como está ali em cima. Agora a gente vai integrar de novo, tá? Vamos integrar de novo. E aí, o que é a jogada aqui é fazer os intervalos de integração, né? Então eu quero calcular o quê? Vou deixar o TH fora já. O que eu quero calcular aqui? Eu quero calcular a idade do universo num dado redshift. Então aqui o redshift seria infinito, fator de escala aqui é 0, certo? No começo. Fator de escala 0 significa redshift infinito, tá? Então sempre que a gente falar em redshift no começo do universo é um valor infinito. Um redshift valendo z, e aqui o redshift é 0. Hoje, o redshift é 0. Ó. Bota redshift 0 aqui, dá A igual a 1. Fator de escala hoje. Tá? Então eu vou integrar isso daqui do seguinte. Desde o começo do universo até o tempo z. Desde o começo do universo, sendo que começo do universo é redshift infinito, até um redshift z. Aí para não confundir as variáveis, eu posso botar um z' aqui, tá? Um t' para ficar ali, né? Agora é o seguinte, tá meio estranho, porque o redshift z aqui é um valor finito, tipo redshift 2, redshift 3. Geralmente a gente integra do menor para o maior, né? Não do infinito para 2, para 3, né? Embora não seja não seja impossível. Mas eu vou trocar isso de ordem, e daí troca o sinal, e aí já soma esse sinal de menos aqui. Aqui dá a integral direta, e portanto, a idade do universo num certo redshift z vai ser o tempo de Hubble, a integral de z até infinito, universo naquele tempo até o seu início, né? dz z mais 1 e de z. Essa equação, na realidade, é a mesma que a gente já tinha antes, né? Só que antes a gente pensou na idade do universo como um todo. Se você quiser calcular a idade do universo, basta colocar o redshift hoje. Então, se eu colocar o z sendo hoje, eu vou ter o tempo de tudo, né? Seria a idade do universo, tá? De fato, vai dar a mesma integral que tem ali, tá? Só que eu fiz uma mudança de variável, lá era para A, aqui é para Z. Aqui é do jeito que os cosmólogos trabalham mesmo, tá? E o look back time, né? Look back time, a gente calcula usando essa expressão daí, tá? Com aquela definição que eu tenho ali. O E de Z você conhece, é o mesmo E de Z que eu tenho ali, não preciso escrever aqui. Só que aqui, por exemplo, ao invés de 1 sobre A ao cubo, vai ter Z mais 1 ao cubo. A gente já fez isso em outras aulas. Vamos fazer o seguinte. Vamos rodar um programinha aqui que calcula a idade cosmológica, para a gente poder ver como que a idade cosmológica varia de acordo com o redshift, tá? Então vamos rodar esse programinha.
Agora, pessoal, vamos olhar então a idade dos objetos, né, o look back time, a idade dos objetos para um dado redshift, para a gente poder ver como os parâmetros cosmológicos nos ajudam a estimar essa idade e ver se isso é condizente com os parâmetros físicos que a gente espera. Então, de novo, eu tenho o mesmo integrando que antes. E agora, as idades que a gente vai calcular não é para um redshift inicial infinito, um redshift inicial zero, que seria hoje, né? Mas é para um dado valor de redshift. Então a gente vai calcular a idade do objeto que está num determinado redshift. Então muda um pouquinho o sistema de integração aqui, porque eu não integro mais em A, como a gente fazia antes nas outras integrais, eu integro em Z, e integro começando num certo Z indo até Z infinito, tá? E aqui a gente vai fazer um gráfico, então, para ver a dependência dessas idades e ver se é razoável. Primeiro, a gente pode fazer o gráfico só do modelo SCDM. Então, podemos rodar aqui o modelo SCDM. Opa, esqueci de salvar. Podemos rodar o modelo SCDM. E a gente tem, então, que a idade cosmológica é em função do redshift para esse modelo, né? Começa aqui redshift 0, né? O universo teria seria o objeto que está aqui, né? Vai coincidir com a idade do universo. Seria um universo em torno de 9 bilhões de anos. Você pode ver isso aqui embaixo. Quando eu coloco o mouse aparece o númerozinho ali, ó, 9,3 bilhões de anos. Então seria um universo muito jovem, né? A gente conhece objetos mais antigos que isso. E quanto mais o redshift aumenta, mais jovens vão sendo os objetos quando emitiram a luz. Então a gente consegue, inclusive, aqui, né, estimar. Hoje os objetos que a gente conhece estão lá pelo redshift 10, 11, 12, quando muito, né? Cada ano, cada mês aí sai uma descoberta nova, mas estão em torno de redshift 10, tá? Então objetos em torno de redshift 10, como você pode ver aqui pelo eixo Y, são objetos que teriam 0,2 bilhão de ano. 0,2 bilhão de ano é 200, que dá 266 milhões de anos. O universo tinha 266 milhões de anos quando a luz dele saiu e chegou até a gente, segundo esse modelo. Mas não é o modelo mais comum, né? A gente tem outros modelos. Então, o modelo mais aceito hoje é o lambda CDM. Eu coloquei 3 curvas. A densidade de matéria, né, o ômega de matéria, desde uma densidade mais baixa, uma quantidade menor de matéria, até uma quantidade maior de matéria, né? E a gente vê como as idades dos objetos, não só a idade do universo, depende da densidade do ômega de matéria também, né? Aquilo que a gente já tinha visto antes para o universo vale para os objetos e ajuda a fazer previsões. Então nós temos o mesmo resultado, o universo com pouca massa, que é essa curva aqui de cima, é um universo que seria os objetos aqui estariam objetos bastante antigos. Então nós esperaríamos ver estrelas muito antigas perto da gente, né? Se tiver muita massa, as estrelas seriam mais jovens, os aglomerados globulares ou qualquer outra coisa que você use para fazer essas estimativas. Aqui a linha sólida seria o lambda CDM mais aceito, né, que dá essa previsão aqui que bate com as observações. Objetos com redshift alto também seriam objetos bastante jovens, não como antes, 200 e tantos milhões de anos, mas 495, pelo que aparece no eixo Y aqui embaixo, tá? Isso, então, são coisas que a gente pode testar, como eu falei para vocês. A gente pode olhar ainda um outro modelinho aqui, ao invés do lambda CDM, a gente pode olhar o modelinho do zero CDM, tá? Então, um objeto que não tem lambda, tem curvatura, né? E o resultado é muito semelhante, embora os números mudem, né? Mas a curva geral, a cara geral, são muito semelhantes aos valores que a gente tem. A gente pode plotar todos eles juntos para ver, tentar comparar um pouquinho esses resultados aqui. Vai dar um aglomerado aqui de curvas, mas não tem problema. A ideia é a gente entender, né, que esses parâmetros e os modelos, eles dão respostas diferentes. E é com base nisso que os cosmólogos podem restringir os seus modelos cosmológicos. No caso, comparando a idade do universo e a idade dos objetos. Então, quando a gente calcula o look back time a partir do modelo cosmológico, como a gente fez no programa agora, a gente também testa o modelo cosmológico. Por quê? Porque a gente pode pegar e observar, por exemplo, uma galáxia espiral, Andrômeda, aqui na nossa cara, redshift praticamente 0. Uma galáxia espiral mais distante, uma mais distante, uma mais distante, e calcular a idade que o modelo cosmológico prevê para cada uma delas.
e a gente espera encontrar diferenças, porque uma coisa é uma galáxia hoje, uma coisa é como ela era há 2 bilhões de anos atrás, outra é como ela era há 14 bilhões de anos atrás, há 10 bilhões de anos atrás, e assim por diante, tá? Então a gente pode comparar isso com o que a gente espera das teorias de evolução estelar, das teorias de evolução de galáxia. A gente pode, claro, testar essas teorias também, mas a gente pode, sem dúvida nenhuma, e fazemos isso, testar modelos cosmológicos com o look-back time. Então não é apenas olhando a idade do universo que eu testo o modelo cosmológico. Olhando a idade para os objetos que estão no universo, eu também testo, e testo muito bem esses modelos cosmológicos, tá? Então, nessa aula nós ficamos por aqui com esses testes. Nas próximas aulas a gente vai ver outros testes e a gente vai ver um teste muito legal que é como a gente trabalha de verdade com a equação de Hubble, inclusive para determinar que o universo está sofrendo uma expansão acelerada. Vou mostrar para vocês como que a gente chega a essa conclusão a partir da equação de Friedmann-Lemaitre e da observação astrofísica, tá bom? Um abraço, pessoal.